Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Professional Talks. As pessoas que forem chegando, né, elas vão entrando e a gente vai aí seguindo com o nosso encontro de hoje. Sejam todos bem-vindos novamente. E eu já queria, na verdade, apresentar o nosso convidado, o Sérgio Cavalcante. Antes de mais nada, eu queria agradecê-lo pela presença, né? Principalmente pela disponibilidade do tempo. Com o tempo nosso é precioso hoje, né, Sérgio? E, de fato, a gente tem muita gratidão por você estar aqui conosco hoje, tá bem? Antes de mais nada, eu queria apresentar o Sérgio. Sérgio é Head de Inovação do Grupo Cornélio Brenan, presidente do Conselho Consultivo da Anshan Recife e presidente do Conselho Administrativo da Agência Recife para Inovação e Estratégia, né? E Sérgio foi uma das mentes brilhantes, como a gente apresentou ele no nossa landing page, nas nossas divulgações, uma das mentes brilhantes que ajudou, né, a construir o Porto Digital e o Polo de Tecnologia do Recife aqui em Pernambuco, tá bom? Sérgio, seja bem-vindo. Eu queria que você começasse falando um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que foi essa carreira profissional, essa caminhada na área de tecnologia e principalmente a construção, né, profissional que se deu com tanto sucesso, com tanto êxito. Fique à vontade. Em primeiro lugar, boa noite a todo mundo que está aí assistindo. Obrigado a Bruno, Patrícia e Fabiana pelo convite para estar aqui conversando com vocês. Falar rapidinho sobre uma carreira profissional que eu me formei em 86 é meio difícil, né? Tem muita coisa que já aconteceu. Eu vou tentar resumir um pouco. A minha carreira, ela não foi feita com metas do tipo, eu vou me tornar engenheiro, depois vou me tornar gerente, depois vou me tornar diretor, depois vou me tornar presidente. Eu não pensei em cargos. Eu pensei em coisas que eu gostava de fazer. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, né? Tenho mestrado em informática, no Departamento de Informática, agora Centro de Informática da UFPE, onde eu leciono também, sou professor de lá em tempo parcial. E também fiz doutorado na Inglaterra, em eletrônica também. E como é que essas coisas aconteceram? Eu comecei de uma forma muito simples. Eu comecei desmontando tudo que tinha na casa do papai e mamãe, né? Eu desmontava TV, geladeira, tudo para descobrir como é que funcionava. Eu achava aquele negócio mágico, né? Como é que um negócio que você liga na tomada pega uma imagem e essa imagem vem não sei de onde e eu estou vendo aquilo na minha casa. Eu me lembro que em 74, quando eu vi a TV a cores pela primeira vez na casa de um tio meu, na Copa do Mundo 74, eu fiquei impressionado, né? Eu olhava para aquela, eu tinha 10 anos e eu olhava para aquela TV assim e fazia, será que aquela cor que está aparecendo aqui na minha frente é a mesma cor que está saindo lá da câmera? Eu ficava nessas dúvidas, questionando tudo o tempo todo. Então, quando eu decidi fazer eletrônica, meu pai deu graças a Deus, né, papai e mamãe, porque eu ia conseguir não só desmontar, mas também montar os equipamentos de novo, né? Porque eu desmontava e às vezes não conseguia montar. E eu fazia muita experiência de eletrônica lá em casa, com revistas que a gente pegava e tal. E aí eu decidi fazer eletrônica. Você pensa, poxa, então eu decidi por quê? Porque o mercado eletrônico era bom? Não. Se você olhar o mercado de engenharia eletrônica no Recife, ele não é um bom mercado, né? Para ser engenheiro eletrônico, não é um bom mercado. Mas acontece que eu gostava daquilo. Eu não ia me afastar daquilo só porque, olhando se é bom ou ruim ou mal o mercado. Então, eu fiz o vestibular, entrei na faculdade, não me arrependo de forma alguma do curso que fiz. Eu acho que a eletrônica prepara a gente para a vida de qualquer forma, porque a quantidade de disciplinas de matemática, de física, de computação, que tem a ver com o computador em si, que tem a ver com comunicação de modo geral, é fantástico e traz a possibilidade de ter uma base de você ir para qualquer canto depois, né? E aí, durante o curso de eletrônica, eu fui monitor de disciplinas e comecei a perceber que eu gostava de ensinar. Já ensinava aula particular para ganhar um dinheiro extra, né? E com as monitorias eu descobri que eu gostava de ensinar. Então, como é que a coisa funciona? Toda vez que eu descubro que eu gosto de alguma coisa, eu vou e me aprofundo mais naquele tema, eu me preparo mais naquele tema, né? Então, quando eu comecei sim, uma coisa importante também que eu fiz foi, eu não fiz a graduação e não emendei direto com o mestrado, emendei com o doutorado, porque eu não imaginava seguir carreira acadêmica. Eu pensei em fazer mestrado como uma forma de complementar
alguma coisa que eu não sabia direito. Então, eu fui para o mercado, fui trabalhar com o Rildo Pragana, que é uma sumidade, criou o primeiro computador pernambucano, né, o Corisco, e eu queria aprender, né, a cabeça de Rildo, um cara fantástico, queria aprender com ele. E aí eu descobri que para trabalhar como o Rildo trabalhava, eu precisava saber mais de informática. Eu sabia muito eletrônica, eu precisava saber mais de informática. Então, 2 anos depois que eu me formei, eu fui me aperfeiçoar em informática, fui fazer mestrado em informática. Enquanto eu trabalhava, não parei de trabalhar, me casei no meio do meu mestrado. A gente decidiu casar cedo. Patrícia de São Paulo, eu daquele Recife, a distância estava atrapalhando a gente. E aí eu fiz o mestrado, fui ser pesquisador do ITEP. Aí já descobri uma coisa importante. No mestrado, minha orientadora do mestrado, ela pediu para eu dar uma disciplina para ela, porque ela estava sobrecarregada com 5 disciplinas na graduação do Centro de Informática. Então, eu estava fazendo projetos de eletrônica no lugar que eu trabalhava, que era o departamento de física. Eu aprendia o mestrado e eu lecionava na graduação de informática. E aí eu descobri que eu gostava de lecionar. Então, eu tinha que achar como é que eu ia fazer essas coisas, como é que eu ia fazer pesquisa aplicada, como é que eu ia fazer projetos de eletrônica e como é que eu ia ensinar. Aí o ITEP abriu uma vaga, um concurso, 30 vagas na verdade, mas 4 para eletrônica. Eu fiz o concurso, passei, a gente montou o departamento de eletrônica lá, eu e mais 3 amigos e mais 2 técnicos também. E aí, depois de 2 anos, aconteceu uma coisa absurda, que o governador que entrou na época, ele decidiu congelar o salário do ITEP e desfazer a Secretaria de Ciência e Tecnologia que tinha sido criada no governo anterior. E aí, nessa brincadeira, como ele congelou o salário e a inflação chegava entre 20% a 80% ao mês, eu me lembro que eu dolarizei o meu salário, né? Quando eu entrei no ITEP, eu ganhava $1.500 por mês. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, né? E aí, depois de 1 ano que entrou o novo governador, o meu salário tinha caído para $300. E aí eu estava casado, não tinha filhos, porque a gente decidiu ter filhos bem depois. Mas, assim, minha esposa fazia recreação infantil em restaurante no final de semana. Eu fazia, junto com ela, teatro infantil, teatro fantoche, no final de semana. Trabalhava no ITEP, dava aula no departamento de informática, ainda como professor visitante. Ou seja, o que aparecia a gente estava fazendo, né? Então, aí eu fui, antecipei um sonho que era o doutorado, já tinha esse sonho, como exilado econômico quase, né? Eu peguei, me inscrevi para a bolsa, consegui a bolsa e fui embora em 92. Quando em 97 eu voltei, era uma área nova que eu estava trabalhando, um negócio chamado Projeto Conjunto de Hardware e Software. Então eu tinha oferta para ir para a Unicamp, para a USP, São Paulo, São Carlos, para o Centro de Informática, e aí eu decidi voltar para o Centro de Informática. Por quê? Porque eu gosto de criar coisas. Eu gosto de saber que eu estou contribuindo de alguma forma para o coletivo. E eu tinha vindo 1 ano antes para o Centro de Informática fazer uma visita. Eles tinham criado esse tal de César, que eu não sabia o que era, então fui ver o que danado era o César. E também eu percebia que tinha muita coisa para ser construída ainda no Centro de Informática. Enquanto que na Unicamp, na USP, eu ia ser o número 3.452, aqui eu ia ser quem eu quisesse ser. Eu podia contribuir de alguma forma. E aí eu voltei, né, para o departamento de informática. Patrícia fez concurso para o departamento de educação, ela é chefe de departamento hoje em dia. E aí eu fiz o seguinte, eu passei 2 semanas em pé no corredor do Centro de Informática. Todo professor que passava, eu parava o cara e fazia, o que estás fazendo? A professora, o que você está fazendo aí? Saí descobrindo a pesquisa de todo mundo, saí descobrindo o que era o César, o que era a empresa Júnior. Eu descobri tudo em 2 semanas. E aí saí me enfiando, onde, assim, nessa coisa do coletivo, né? Eu disse, tem alguma coisa além de ensinar e pesquisar que eu possa fazer? E aí eu fui coordenador de biblioteca, né? Que era o que tinha. Eu disse, não, eu vou fazer. E aí eu consegui colocar uns monitores na biblioteca, monitores que eu digo, para você buscar o livro no computador e não por fichinha, e sair mexendo nessas coisas. Quando chegou em 99, a Motorola chegou com um projeto fantástico para o Centro de Informática, mas o projeto ficou quicando lá. Porque vários professores, eles não gostam muito dessa coisa do mercado. Cada um tem o meu modelo, eu gosto. Então, quando eu vi o projeto da Motorola, eu agarrei aquele projeto e
montei o projeto em 99, em 2002 ele foi reformado, ele existe até hoje, está rodando lá, eu já não sou coordenador, obviamente, mas a partir disso eu percebi como eu gostava realmente de lidar com empresas. Então eu estava dando aula, eu estava fazendo pesquisa e eu estava lidando com empresas, que era o sonho que eu tinha, né? A partir daí, aí surgiu a oportunidade justamente de eu ser coordenador de cooperação do Centro de Informática. Não existia esse cargo foi criado porque eu tinha feito a conexão com a Motorola e o Centro de Informática queria se aproximar de outras empresas. E aí eu fui o primeiro coordenador de cooperação do Centro de Informática, fui chefe do departamento de ciência da computação nesse mesmo período. E aí o pessoal do César disse, rapaz, sim, aí eu fiz um projeto com o César, foi o primeiro projeto do César com a empresa de São Paulo. Não era equipe, não, era eu-equipe. Era eu sozinho. Eu projetei o computador, eu projetei o software, eu programei o negócio, entreguei, tem uma patente, inclusive, como autor desse dispositivo. E com esse dispositivo aí, eu ganhei o suficiente para pagar a entrada de um Palio 1.0 que eu tinha comprado quando voltei da Inglaterra e pagar o nascimento da minha filha, que minha esposa voltou grávida, minha primeira filha. E aí eu comecei a fazer essas coisas, me aproximar do César e me chamaram para ser associado do César, fazer parte do conselho, o primeiro conselho estava sendo montado, e logo depois eu virei presidente do conselho do César. Por quê? Porque eu era associado, os associados eram professores do Centro de Informática, e eu tinha esse viés de mercado, né, que eu tinha conquistado por ter me atirado de um projeto Motorola e essas coisas todas. E aí, 3 anos depois, o CEO do César decidiu que ia sair do César junto com a empresa que o César estava criando, que era a Pitang. E aí eles me convidaram para ser o CEO do César, né, ser o presidente executivo do César. E eu disse, caramba, que desafio é esse, né? Mas eu nunca corri e achava fantástico aquele negócio. Eu tinha feito um curso, porque quando eu comecei a gostar dessa coisa de gestão, eu pedi ao César que todos os executivos estavam fazendo um programa de desenvolvimento de dirigentes na Fundação Dom Cabral. Eu pedi ao César que pagasse o meu curso também, já que eu era presidente do conselho, eu precisava aprender aquilo ali. E esse curso me deu uma base que foi importante para eu poder assumir como presidente executivo do César. Então, vejam, eu gostei de abrir dispositivos de eletrônica, eu fui fazer engenharia. Eu entendi que na engenharia eletrônica eu gostava de computadores, de projetar computadores, eu fui estudar software, né, mestrado em informática. Com essas duas coisas juntas, eu fiz o doutorado, que era em projeto conjunto de hardware e software, né, que me permitia voltar para dar aula, porque eu tinha gostado de dar aula. Eu não almejei em nenhum momento, eu vou fazer isso porque eu quero ser chefe de departamento de ciência de computação. Eu não pensei nisso. Porque eu quero ser o presidente do César. Porque eu quero ser... Eu não pensei nos cargos, eu pensei nas coisas que eu gostava de fazer. Agora, não dá para gostar de fazer e esperar que oportunidades surjam sem se preparar, né? Então, toda vez que eu percebia que eu gostava de mais alguma coisa, eu me preparar. Como gostei de gestão, sendo presidente do conselho, eu fui me preparar no programa de desenvolvimento de dirigentes para ter uma visão ampla de como se gerencia uma empresa. E aí me tornei presidente executivo do César. Nesse momento, por exemplo, o que é que eu estou estudando? Estou estudando muito sobre investimentos, porque tem uma parte do grupo do Cornélio Brenan que eu faço de investimentos em startups e coisas desse tipo. Então, eu preciso aprender mais do que eu tenho de base hoje para isso. Design thinking, que é coisa que o César fazia muito, eu preciso aprender um pouco mais sobre isso. Então, estou estudando mais coisas desse tipo, né? Eu acho que a minha carreira não foi feita por cargos, não foi feita almejando cargos, mas foi almejando o que eu gostava de fazer e me preparando para fazer as oportunidades que podiam aparecer, né? Que ótimo, Sérgio. É muito claro, né, essa carreira pautada nas suas motivações e nas suas afinidades e que, de fato, faz com que você faça escolhas, né, e direcione esses esforços na medida que o tempo vai passando. Mas eu queria te fazer uma pergunta em relação à visão sobre o mercado de trabalho atual enquanto área de tecnologia, né, e principalmente os principais desafios que nós iremos encontrar a partir desse momento de digitalização do próprio mercado de trabalho como um todo. Como é que você vê tudo isso?
Essa é uma pergunta bem interessante. O pessoal fala muito de tecnologia, né? Tecnologia você tem que realmente, se você quer ir para a área tecnológica, você tem que estudar bastante, você tem que correr atrás. Mas eu diria que o principal que o mercado procura não é o expert em tecnologia, é a sua essência como profissional. Veja, tecnologia se aprende, caráter não. Então, talvez eu tenha sido muito forte nessa colocação, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: os soft skills, como se chama hoje em dia, né? Que é a capacidade de aprender, a capacidade de trabalhar em equipe, a capacidade de, de ser proativo, de observar oportunidades. Né? A gente tem uma cultura aqui no Brasil que me incomoda muito, muito, muito. A gente sempre acha que alguém tem que resolver o problema. E não é a gente, né? Existem pesquisas que mostram que o brasileiro é muito pacato, porque ele sempre acha, se ninguém está fazendo, também não vou fazer. Então, assim, eu acho que o principal hoje em dia para as empresas é a inquietude, a inconformismo, se você acha alguma coisa ruim, errada, é a sua capacidade de tentar resolver, é a sua capacidade de trabalho coletivo, de verdade, né? Porque tem uma coisa que incomoda muito, é quando você diz assim, você trabalha numa equipe, aí tem um camarada lá que diz assim, se der certo, eu fiz. Nós empatamos, eles perderam, né? Quando dá ruim, foram eles. Quando dá mais ou menos, aí fomos nós. Mas quando foi bom, fui eu que ganhei. Isso não pode acontecer. Do ponto de vista de conhecimento tecnológico, você tem que estar à frente. Você também não pode ficar... Tem que tomar muito cuidado para você não ficar ansioso demais. Você já deve ter ouvido falar, o pessoal que está aqui escutando a gente, talvez tenha ouvido falar de uma síndrome chamada FOMO. FOMO. FOMO é Fear of Missing Out. É o medo de estar perdendo alguma coisa. Sabe aquele negócio aqui, eu estou na live aqui com vocês, aí alguém, meu Deus, meu WhatsApp tocou, peraí, deixa eu ver o que é. E tem que ser naquele momento. Aí o Facebook, o Instagram, e tem que estar o tempo todo. Aí chegou um artigo, porque alguém mandou um artigo para você, você tem que ler o artigo todo. Não dá. Não dá. Você vai ficar, se você for correr e pegar uma síndrome como essa, porque existe muita gente hoje em dia, que é o medo de não estar acompanhando alguma coisa. Eita, meu Deus, olha o que aconteceu com aquele motoboy. Eu tenho que saber o que aconteceu com aquele motoboy. Eu tenho que saber o que aconteceu com... Sabe? Você vai ficar o tempo todo na vida dos outros. Não vai ficar na sua vida. Então, você tem que conseguir tempo para você estudar e você tem que ter tempo para você se aprofundar no que você acha que é importante. Essa preocupação exagerada que as pessoas têm hoje em dia, a avalanche de informações que nós temos é tão grande que se você não for capaz de analisar e saber separar o joio do trigo, o que você vai deixar para não ler, eu não vou ler isso aqui, porque eu vou ler essa outra coisa aqui que é mais importante. Ou eu vou poder descansar um pouco, que é importante também. As pessoas estão ficando num nível de ansiedade, de um nível de estresse que atrapalha o rendimento, a produtividade, você não sabendo nada. Isso é fruto da própria tecnologia, né, Patrícia? Eu acho que é uma das consequências que a gente mais vê no mercado de trabalho, é essa coisa, né? É um ritmo frenético, onde a gente tem que acompanhar constantemente tudo. Mas, Patrícia, com você. Ô Sérgio, você como líder de inovação do grupo Cornélio Brenan, mudar alguns padrões de comportamento, né? E é uma coisa bem curiosa, eu quero só contar a historinha aqui, é que eu tive lá no grupo há uns meses atrás para fazer uma entrevista com uma pessoa da área de energia e me deparei com funcionários de bermuda, e aquilo ali me chamou muita atenção, né? Ver funcionários de bermuda a gente vê no Porto Digital, isso aí é muito comum, mas num grupo centenário como o Cornélio Brenan, isso é muito inusitado, né? E aí eu soube que isso era você, a sua chegada provocou essa transformação. Como é que você conseguiu isso? Como é que você conseguiu quebrar esse padrão aí tão rígido de um grupo centenário e conservador? E outra engraçado, né? isso impactou, como isso impacta nas relações de trabalho, né, que é importante também. Isso é muito interessante, porque foi o seguinte, eu fui para uma entrevista,
Ele já me conhecia um pouco, já tinha ido visitar o Sérgio, os acionistas todos e tal, e Léo Mendes, né, o CEO, meu chefe, foi lá conversar comigo, beleza. Aí marcaram uma reunião comigo e com os acionistas para conversar com eles. E Davi Lima está aqui, deixa eu ver. Deixa eu botar os olhos para enxergar o que ele falou. Porque Davi tem uma coisa importante aqui, né, Davi? Depois não se preocupe não que eu vou contar, tá? É o seguinte, eu estava na dúvida se era o Davi de lá mesmo, mas é. Então eu vou contar a história. Aí eu cheguei para conversar com os acionistas, foi uma conversa ótima. Realmente são pessoas que eu admiro. E aí, no final da conversa, eles disseram assim, Sérgio, olha, do nosso lado a gente já fez as perguntas todas. Você tem mais alguma pergunta que você queria fazer? Tem sim. Eu estava dirigindo para cá hoje e aí pensei assim, será que nunca mais vou poder usar bermuda no trabalho? Aí eles olharam assim, aí eu disse, eu posso usar bermuda no trabalho? Eles disseram, não pode não. Mas ficou aquele negócio, né? Eu disse, não, tudo bem. Isso foi outubro, né? Aí cheguei lá e tal, novembro, dezembro, foi quando comecei a trabalhar em novembro. Quando chegou assim em fevereiro, né, carnaval, um pouquinho depois do carnaval, eu fui de bermuda. Só que tem uma regra que você não pode entrar de bermuda, então os seguranças não poderiam me deixar passar. Só que como eu tenho cargo de diretoria, a minha vaga de garagem é depois da guarita dos vigilantes, né? Então, Seguranças. na verdade, eu botei uma calça por cima da perna para ninguém ver que eu estava de bermuda. Joguei a calça para lá e entrei de bermuda no grupo, né? E aí ficou todo mundo aí, eita, Sérgio tá de bermuda, Aí eu cheguei e disse, tô de bermuda e tal. E eu vou almoçar a pé. O refeitório fica depois da guarita, então eu poderia sair, mas não ia conseguir entrar, né? Mas eu fiz de forma pensada, né? Então eu cheguei lá no refeitório, todo mundo, o Sérgio tá de bermuda, como é que vai ser voltar? Só que o chefe de segurança, eu já tinha conversado, bati um papo com ele, né? Lá, na verdade, ele olhou para mim e fez assim, meu Deus, já me achar confusão, né? Aí eu volto a pé e o pessoal ao meu lado, assim, o que é que vai acontecer, o que vai acontecer. Só que eu tinha conversado com o Alberto, se tornou um grande amigo meu, que é o diretor de operações lá, e disse, Alberto, a gente tem que provocar essa mudança. Aí o Alberto disse, tá bom. Se você for barrado na volta, eu libero, depois a gente vê o que acontece, né? E aí eu fui barrado, me perguntaram se eu tinha autorização para entrar bermuda, disse que não tinha. E aí a gente disse, como você ligar para Vicente, que é o chefe de segurança? Não, pode ligar. Aí Vicente já tinha me visto e liberou. Só que eu sabia que Vicente teria que reportar, né? Porque ele autorizou uma coisa que está fora da regra. E foi isso que aconteceu, era isso para acontecer mesmo. Vicente reportou para Alberto, que era o chefe dele, que eu já tinha conversado. Alberto, eu disse, reporte também. Alberto reportou para o CEO. E esse negócio foi subindo. E eu disse, isso na quinta-feira, o pessoal acha, só que isso não foi tão rápido, essa subida toda não, tá? O pessoal achou que na sexta eu ia de bermuda de novo, né? E aí eu disse, não, eu já fiz a provocação e eu não posso perder o contato com os colaboradores, porque eu sou colaborador também, né? Não posso deixar, ter uma regra para Sérgio Cavalcante e uma regra para os outros, não pode acontecer. Então, na sexta-feira, eu fui de terno e gravata. Eu fui de terno e gravata. O pessoal achou estranhíssimo. Que danada é isso? Como é que Sérgio faz um negócio desse? E aí a gente foi almoçar em Mendonça, que é um restaurantezinho bem simples. Eu acho que ninguém nunca tinha ido de terno e gravata lá para Mendonça. E aí esse negócio continuou, né? E a bermuda, porque a bermuda, então foi parar no comitê de gente de gestão, disseram que eu podia usar bermuda se eu quisesse, até eles tomarem uma decisão mais séria, mais formal sobre isso. Eu disse que não usaria enquanto o grupo como um todo não pudesse usar. E aí saí provocando isso e disse, olha, a minha provocação, numa conversa que eu tive lá no conselho, uma provocação muito simples. Tem duas coisas importantes para a gente decidir aqui. Uma é, se a gente quer atrair uma meninada que vai mudar essa empresa, que vai renovar essa empresa, não vai ser com as vestimentas que a gente tem aqui hoje. A gente tem que ser um pouco mais liberal. A gente não está falando de atendimento a cliente, né? O grupo não tem atendimento a cliente final como num banco, uma coisa como isso, que eu entendo que é um pouco diferente. Embora eu já tenha recebido até cônsul americano de bermuda no César, mas isso é outra história. Mas assim, você não pode, você tem que ter um ambiente que atrai as pessoas. A outra coisa que eu queria provocar é o seguinte: a resposta que me deram porque eu não podia ir é porque sempre foi assim. Você não pode dizer isso por líder de inovação, né?
Porque sempre foi assim. Isso não é uma resposta aceitável em nenhum lugar que queira inovar. Se você quer, você está mexendo no status quo. Então, você tem que permitir coisas. E aí, no dia 1 de julho de 2019, foi permitido aí de bermuda, foi feito todo um novo código um dress code, um código de vestimenta para todo mundo, até as pessoas passaram aí muito menos de manga comprida e foram mais despojados. E aí vem a história de Davi, né, que está aqui assistindo a gente. Davi, a gente brinca dizendo que depois que saiu essa regra, ele jogou fora todas as calças dele, só vai de bermuda. Do ano passado para cá, eu só vi Davi de calça 2 vezes. Juro a você. O resto ele estava de bermuda. Libertação, foi libertador. Porque, na verdade, aquilo tinha se tornado um símbolo. E eu queria questionar essas perguntas. Eu queria questionar que a gente não pode dizer que isso sempre foi assim. Né? Me contrataram para ajudar a mudar isso. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Né? Mas isso tem a ver também com o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, da quebra do paradigma, né? Você quebra um paradigma, como essa pandemia provocou essa quebra também do paradigma no momento em que ela força a gente a fazer videoconferência em vez de viajar, né? Você quebra esse paradigma, você vê que é possível, você vê que funciona, dá certo, isso não vai atrapalhar tanto, até facilita, né? Quantas reuniões você passa a ter por dia com uma videoconferência, quando antes você tinha que se deslocar? Você deslocava, perdia amanhã, né? Então, agora, isso, nas relações internas lá, você sentiu algum reflexo com a moçada? Sim, eu acho que as pessoas perceberam que o grupo estava disposto de fato, porque, veja, uma coisa é você chegar e colocar a inovação nos seus valores, como o grupo colocou em 2017 ou 2018, né? A outra coisa é me contratar e criar uma área de inovação, né? E estou lá, eu e João Pedrosa, trabalhando nisso. Mas a outra é você permitir a mudança. Porque tem uma coisa importante na inovação, é o seguinte, contratam você para tentar inovar, né? Então, eles estão querendo, na verdade, que todo mundo na empresa comece a pensar, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Questionar coisas, não é isso? Perfeito. Eu posso conseguir fazer com que todo mundo comece a questionar, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Mas se o chefe dessa pessoa não pensar, por que não? Abafou a inovação na partida, entendeu? Esse cara, e se eu fizer isso, esse aqui? Não. Ele tem que perguntar, por que não? Se não houver a mudança da mentalidade, mudança de cultura, de experimentação, de autonomia com responsabilidade, a gente não vai conseguir nada. Então, eu acho que as pessoas começaram a perceber que elas podiam experimentar coisas também. Não era porque eu fiz isso desse jeito. Foi Sérgio, só porque foi Sérgio. Não. Eu acho que o que eu tento deixar claro para as pessoas é que existe uma nova cultura que não está ainda completamente disseminada. Isso não se faz da noite para o dia. Aí tem que entender que é um grupo de 103 anos. Mas, na verdade, sempre foi um grupo inovador. Veja, um grupo que existe há 103 anos e não faliu, tem que ter feito inovação. O que eu estou tentando fazer lá é ajudá-los a entender um novo modelo de inovação. Né? O novo modelo de inovação é inovação mais ágil, mais coletiva, mais conectada com o seu cliente, que antes, como é que uma fábrica fazia? Ela existia e começava a jogar seus produtos para o mercado, porque o mercado ia ter que aceitar aquilo ali. Né? Hoje não é mais assim. O digital permite que todos os clientes questionem a sua empresa de forma explícita nas redes sociais. Ou que procurem informações das suas empresas. Vejam como é que está o ranking daquele produto. O que as pessoas estão falando daquele produto. Então, o que o digital permite, diferente da época da eletricidade, por exemplo, quando veio a eletricidade, o que é que permitiu? Uma comunicação unidirecional, né? A direção do rádio, a comunicação do rádio e TV. É uma comunicação unidirecional e para todo mundo. Não importa se você é X, Y, Z, tudo a mesma comunicação. O digital, não. O digital manda para mim propagandas para minha idade, não me manda carrinho, não me manda boneca. Né? E vice-versa. Eu também posso questionar a empresa.
Uhum. Então, o novo modelo, a inovação da inovação é isso, né? É você enxergar que você tem que se conectar com o seu cliente, com seus fornecedores, com a sua comunidade, com seus colaboradores, né? Esse todo é que vai fazer com que uma coisa funcione. Então, eu estou lá para ajudar a fazer com que isso aconteça. E a verdadeira inovação, né? De fato, Sérgio, a verdadeira inovação ocorre através das pessoas, né? Da perspectiva das mentalidades, da cultura, né? A verdadeira sustentabilidade desse processo de mudança vem daí, né, Fabiana? Exatamente. E aí eu queria saber agora de Sérgio, ele colocou aí, né, que ele já desde antes ele vinha, né, dessa coisa de projetar a carreira dele em cima do que ele gosta, das habilidades. Então, isso a gente fala muito hoje em dia, né, que as pessoas têm que ter propósito e etc. E Sérgio lá atrás, né, quando tinha aquele tradicionalismo todo daquelas profissões, né, advogado, médico e etc., ele já conseguiu fazer o que gosta. E aí a minha pergunta é, voltando um pouquinho para isso, o que é que as pessoas que estão aqui na hora de decidirem ou mudarem carreira podem fazer esse equilíbrio entre o que eu gosto e o que me dá realmente uma sustentação financeira ou uma melhoria na minha carreira? Quando eu pensar nisso, como é que eu posso fazer esse balanço, já que você realmente conseguiu fazer disso, né, a sua carreira e teve um grande sucesso? Olha, Fabiana, eu posso estar enganado, mas eu acho que quando você tenta ser bom em alguma coisa, você vai se dar bem. Meu pai me dizia, quando eu era pequeno, ele dizia para mim, meu irmão, minha irmã, ele dizia assim, olha, vocês podem decidir que vão ser carroceiros, mas vocês vão ter que tentar ser o melhor carroceiro que existe. E a partir do momento que você vai ser o melhor carroceiro que existe, provavelmente você vai achar uma forma de ter uma carroça maior e vai terminar fazendo um sistema de coleta de lixo seletiva e aí vai começando e vai fazendo a coisa acontecer. Então, eu me lembro, um amigo meu uma vez perdeu o emprego e tal, e aí ele pegou aquele carro bem pequenininho, eu esqueço o nome dele. Bom, aí fez uma lanchonete do carro e vendia cachorro quente, né? E aí a coisa começou a melhorar, ele ia comprar outra, mas ele ficava com vergonha. Ele falou comigo, poxa, eu fico com vergonha. Aí eu disse, rapaz, eu conheço um cara que também vende cachorro quente. Disse, quem? McDonald's. Ele não vende cachorro quente, não vende hambúrguer. Mas ele tá bem. Tá na mesma linha, né? Então, assim, eu acho que quando a gente busca fazer bem o que a gente gosta, a gente se dá bem. É claro que você não pode ficar acomodado, é isso que não dá. Né? Eu não poderia, mesmo como professor, ficar acomodado, ou como engenheiro, ficar acomodado. Não dá para ficar acomodado. Você vai ter que sempre estar melhorando, sempre se reciclando, sempre buscando, grande Elton, sempre buscando aprimorar. E quando você aprimora, você vai ter resultados financeiros. Tem um cara chamado Randy Pausch, que ele deu uma palestra, era a última palestra da vida dele, estava com doença terminal e a Universidade de Stanford chamou ele para dar a última palestra. É fantástica essa palestra. Ele sabia que era a última palestra, a universidade também sabia. E eu não sei se a frase é dele ou não, mas ele usou essa frase e eu admiro muito. Ele diz assim, ó, sorte é quando preparação encontra oportunidade. Perfeito. Né? Não tem esse negócio de dizer assim, até tem, eu estava na hora certa no lugar certo. Estar na hora certa no lugar certo, a hora é porque você tinha se preparado. O lugar é porque a oportunidade apareceu. E aí, eu estava no lugar certo na hora certa quando me convidaram para ser CEO do César. Eu estava no lugar certo na hora certa quando me convidaram antes para ser do conselho. Mas o que eu fiz antes para conseguir chegar até lá? Eu me preparei para caramba. Fui em busca de conversar com empresas, de lidar com empresas. Esse projeto Motorola tem, poxa, a gente está em 2020, tem 21 anos, né, contínuos desse projeto. Não é tão normal assim aqui no Brasil a empresa fazer um projeto desse tamanho, desse tempo todo, com a universidade pública. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ir atrás do que a gente acredita, mas tem que estar sempre melhorando. Não é chegar e dizer, cheguei onde eu queria e vou agora descansar. Deixa isso para a aposentadoria. Se você quisesse descansar antes, não vai dar tempo, não. Aí não dá.
E é bem como você trouxe, né? Tudo que você fez antes, tudo que você trabalhou e mexeu para poder ganhar essas habilidades, né? Melhorá-las e conseguir fazer e chegar onde você chegou hoje, né? Acho que tem tudo a ver. Toda essa preparação que você teve em várias áreas que você atuou, para poder você perceber que precisava de gestão, perceber que precisava de tecnologia, ou seja, você foi percebendo e sentindo. Então, é muito aquilo da gente olhar para a gente também, não só olhar para o mercado que me dá mais retorno, mas também olhar para mim. Né? O que é que eu consigo fazer, e como você bem disse, né? Fazer bem feito, né? Fazer uma boa entrega. Né? E aí a coisa flui. Acho que é isso, realmente. Ou seja, uma pergunta que não quer calar, né? Eu entendi toda essa carreira pautada na inovação, pautada no processo de adaptação a todos esses desbravamentos de conhecimento que você passou, mas eu queria perguntar para você quais foram as dificuldades que você encontrou ao lidar com tudo isso, né? Porque você, enquanto humano que somos, né, temos dificuldades, sim, para ter que lidar com todo esse contexto, com toda essa vivência que acaba, né, sendo algo novo para nós, enquanto indivíduo, né? Pergunta capciosa, né, Bruno? Mas vamos lá. Olha, eu descobri, assim, teve umas coisas que me marcaram muito quando eu entrei no César, né? Eu descobri que todo gestor devia fazer um curso de psicologia. Porque gerir gente é uma das coisas que eu mais gosto, mas ao mesmo tempo, gestão de gente é uma confusão danada. Você tem que entender as pessoas, o que é que... E tem as pessoas boas, né? Você tem que entender e ajudá-las. Aquelas pessoas ruins, você tem que perceber que ela está ali querendo usar você de alguma forma. Então, é muito, muito interessante. Eu achava que todo curso... Eu devia ter feito... Isso faltou na Fundação Dom Cabral, no Programa de Desenvolvimento de Inteligentes. Não me deram curso de psicologia, sabe? Eu tive a sorte na época, porque eu estava fazendo análise, né? Eu fiz 11 anos de análise. E aí, quando você faz tanto tempo de análise, você termina se tornando um pouco analista, né? Você tem que aprender a fazer autoanálise e termina se tornando um pouco analista. Então, aquilo me dava uma chance, me ajudava a conseguir perceber melhor o que é que estava acontecendo com cada pessoa. Tinha umas coisas que eu fazia, por exemplo, você faz a avaliação de desempenho da sua equipe, né? Eu fazia avaliação de desempenho, mas eu fazia uma outra dizendo assim, o que é que eu quero ajudar essa pessoa a melhorar do ponto de vista de comportamento. Claro que eu não informava isso para a pessoa e eu começava a trabalhar aquilo ali durante aquele ano. Às vezes dava mais de um ano para fazer aquilo, mas funcionava. A maioria das vezes isso funcionou. Então, por quê? Porque existem 4 tipos de liderança. O pessoal que está ouvindo, não sei se já conhece esse termo, de liderança situacional. Se não conhece, procure saber o que é a forma como você vai liderar de acordo com o nível da sua equipe, o tipo de pessoas que tem na sua equipe. Então, são 4 tipos, e o último tipo a gente chama de liderança servidora. A liderança servidora é quando a equipe está tão azeitada, que o líder ele não manda na equipe, ele não comanda a equipe, ele serve a equipe. Ele vai fazer com que a equipe, ele vai fazer um trabalho para tirar da frente tudo que estiver atrapalhando a equipe. Então, ele está funcionando como escudo, ele está funcionando para facilitar o trabalho da equipe, né? Então, eu tentava identificar com cada pessoa que eu trabalhava qual era o tipo de liderança que eu ia utilizar. Então, eu posso dizer a você que isso é difícil, dá bons resultados, dá muito trabalho. Uma outra coisa que eu diria que foi difícil é a solidão do CEO, né? A solidão do presidente. Tem horas que você tem decisões para você tomar e que você não pode compartilhar com a equipe algumas decisões. Você não pode compartilhar, o conselho talvez não seja tão próximo, ou mesmo se for, às vezes é complicado. Tinha coisa que eu queria dizer para o meu pai. E eu fazia, poxa, se eu disser isso para o papai, ele vai ficar tão preocupado que eu vou atrapalhar. Então, eu tinha que ter... Você arruma um coach, eu não tive coach, eu ia para o meu analista e conversava com ele, porque dá uma solidão danada para certas decisões que você tem que tomar, decisões muito sérias que você tem que tomar, e isso afeta muito, inclusive, a saúde, talvez, um pouco, né? Muito estresse. Sérgio, já que você está falando aí de chefia, né? Você falou coisas aí que eu já fui chefe muitas vezes e eu sentia
alguns momentos que as pessoas não conseguiam separar o chefe do amigo, né? Porque tem esse momento, tem situações em que você está chefiando amigos. Como é que você lida com isso? De forma difícil, como você fez. Não é trivial, não. Não é trivial, não. Inclusive, como o César era um imã muito grande, né? Porque é um lugar muito bom de trabalhar, realmente, as pessoas, de modo geral, amigos meus de infância queriam trabalhar no César. Então, quando tinha alguma coisa desse tipo, eu informava o departamento pessoal, eu disse, olha, eu sei que tem um candidato aí que é fulano dos Grudes, eu estou avisando a vocês que eu conheço, amigo meu de infância, não quero participar de nada do processo de contratação. Para deixar bem claro que, entendeu? É muito difícil, tem aquela frase assim, não contrate quem você não pode demitir, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho isso uma coisa complicada, porque você está... Veja, é muito comum que as pessoas coloquem uma barreira em um tipo de comportamento como esse, de contratar alguém porque você conhece, porque é a forma mais fácil de resolver o problema. Não é um problema complexo? Mas aí, em vez de você enfrentar um problema, você simplesmente elimina o problema. Elimina assim, não vai deixar o problema existir, você não vai contratar. E aí você está perdendo uma oportunidade e deixando o seu conhecido, o seu familiar, etc., também sem oportunidade. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que tem que achar uma forma de resolver. Nós tivemos vários casos de pessoas que se casaram dentro do César. Antigamente, tinha empresas que, quando isso acontecia, era proibido. Eu acho isso um absurdo. Agora, você tem que colocar certas barreiras. Evitar, por exemplo, que tinha um caso que era uma gerente de projeto e o marido dela era engenheiro. Não pode ela chefiar ele, né? Isso porque senão as discussões de trabalho vão para dentro de casa. E isso vai atrapalhar o próprio casamento deles e vice-versa. Mas eu acho que a gente tem que enfrentar isso, tem que tentar ser o mais imparcial possível. Se não for, tem que chamar alguém do lado e dizer assim, você acha que eu estou fazendo alguma coisa imparcial, né? Tem uma coisa que eu acho que eu brincava, que eu dizia assim, quando você vira gestor, e quanto mais você vai subindo no seu cargo de gestor, você vai ganhando um livro de receitas de sapo. Você vai subindo, você vai colocando mais receitas, porque tem que engolir muito sapo. Agora, algumas vezes você serve também, entendeu? Você vai engolir alguns e outros você vai servir. E você tem também um pozinho de barata, que de vez em quando você injeta para você ficar com sangue de barata. Mas tem que ser. Tem que ser. Tem horas que tem que ficar com aquela cara de paisagem. Você sabe disso, Patrícia? Você foi chefe, então... Sei, pois é, por isso que eu te perguntei. O pozinho do sangue de barata acontece muito porque, às vezes, nessas relações de amizade, pelo menos acontecia comigo, as pessoas elas não suportam serem cobradas pela Patrícia chefe. Acho que a Patrícia amiga tem que aguentar aquilo ali, aceitar, né? Então, isso é uma coisa difícil na chefia, não é fácil. Não é. Você tem que saber separar bem. A gente latino tem muito problema nesse aspecto, né? Os alemães, os ingleses, eu fiz um doutorado na Inglaterra, os ingleses, eles são muito bons de colocar suas opiniões contrárias à sua. Eu acho que a gente tem um problema muito sério aqui no Brasil. Aqui a gente faz assim, você coloca a sua opinião, faz assim, não, veja bem, a minha opinião é que, olha, você já começou a sua frase com não. Então, você já está dizendo que você não acredita na opinião da outra pessoa e é que a sua é certa. A gente devia aprender um pouquinho sobre modelos de negociação, sabe? Eu acho assim, o inglês é assim, o inglês chega para você, você fala um negócio que ele pode achar um absurdo. Aí ele faz assim, a sua opinião realmente é muito interessante, mas talvez a gente pudesse, aí vai para o outro lado, entendeu? Ele está dizendo naquele momento que ele não está se colocando como dono da verdade. Pode ser que a sua opinião esteja certa, mas ele quer colocar a dele. Aí, no final de uma discussão do inglês, acaba a discussão, eles vão beber no bar, na maior tranquilidade. Ninguém desrespeitou a pessoa. Foi um confronto de ideias e não foi uma guerra de ideias. Foi uma discussão saudável de ideias. A gente está perdendo essa capacidade aqui no Brasil há muito. A gente nunca teve por ser latino. Nunca teve. Mas, na verdade, agora, com essa questão de direita, esquerda, tudo... as pessoas não conseguem conversar, né?
porque já parte para uma agressão. E aí a gente perde na inovação, inclusive, porque inovação, toda unanimidade é burra, né? Uma frasezinha. Você tem que ter diversidades para conseguir inovar. Imagine assim, 12 anos atrás, alguém chegasse para esse grupo aqui e disse assim: pessoal, eu tive uma ideia, meu irmão, é o seguinte, a gente vai fazer um aplicativo que eu vou colocar a minha casa para alugar nesse aplicativo. E eu vou permitir que um maluco do outro lado do mundo, que eu nunca vi, alugue ela. Aí todo mundo aqui, há 12 anos atrás, dizia assim: tu é doido. Aí eu ia dizer: opa, essa ideia é boa mesmo. Se todo mundo concordasse, com certeza já tinha um chinesinho ou um indiano do outro lado do mundo fazendo. Porque toda hora, essa hora que a gente está aqui, eles estão acordando, tá, pessoal? Tem 3 bilhões de chinês e indiano acordando do outro lado do mundo para ganhar o mercado. Então, uma ideia como essa surgiu o Airbnb, né? Se a gente tivesse pegando as ideias todas iguaizinhas, do mesmo jeitinho aí, não tinha surgido um negócio como esse. A gente precisa de diversidade, a gente precisa saber colocar as ideias de uma forma respeitosa. A gente não pode começar uma frase com não. Não pode. Pode não. Tem que acolher, né? Para poder a gente encontrar ideias divergentes e poder sair dali uma grande inovação ou alguma coisa que a gente possa, né, como você trouxe do Airbnb. Ninguém é dono da verdade, né, Fabiana? Isso é verdade. Concordo plenamente. Eu gosto muito da palavra juntos. Juntos é uma coisa que me encanta. E eu acho que daí sai muita coisa boa. E aí, eu queria saber de você, Sérgio, porque assim, a gente, como você bem trouxe, né, as pessoas são muito intolerantes. E aí, eu assisti até uma palestra de Silvio Meira, onde ele dizia que a principal competência nesse momento, todo mundo devia saber programar. Né? Então, as pessoas deviam trabalhar com código, deviam entender, fora isso, deviam saber um bom português, uma boa matemática. E aí, eu queria saber de você, nesse momento que as pessoas estão precisando de adaptabilidade, flexibilidade, as soft skills, como a gente falou, mas qual seria, na sua opinião, as soft skills que te encantam, assim, num colaborador, onde você busca realmente que esse colaborador tenha para poder fazer parte da sua equipe, por exemplo? Transparência. Transparência. Tem uma frase em inglês que, para mim, é muito... assim, walk the talk. É a pessoa que faz o que diz. Que não é... sabe, não é aquela pessoa... a gente tem que fazer isso, mas ele, na verdade, não faz. Uhum. Ela tem que ser uma pessoa coerente, né, transparente, coletiva. Eu tenho que trabalhar com uma pessoa que eu não tenha que ficar achando que pode me dar uma rasteira, porque a gente vai trabalhar de forma coletiva. Eu acho que, para mim, isso é o principal, que coloque suas ideias de forma respeitosa, que não seja dono da verdade, que coloque, que pense realmente no coletivo. Veja, uma empresa é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa. Cada uma das pessoas que estão ali dentro é um órgão diferente. Se os órgãos não trabalharem juntos, não funciona. Não tem um órgão mais importante que o coração mais importante. Tira o cérebro, tira o fígado, tira o rim. Mas eu posso colocar outro, posso colocar o coração de volta. Ou seja, não tem esse mais importante ou menos importante. Eu acho que a forma coletiva de trabalho é muito importante. E cada um fazendo seu trabalho de forma digna é importante nessa engrenagem toda, né? Eu tenho amigos no César, por exemplo, o Sueli, que serve cafezinho lá para a gente, que, poxa, toda vez que o Sueli entrava na minha sala, não interessa o tamanho da reunião, eu agradecia. Eu detesto esse negócio, por exemplo, você vai para reuniões, acontece muito em São Paulo, você vai para a reunião, o camarada começa a colocar um cafezinho para você, parece que ele tem que ser invisível, né? E as pessoas, o café chega na frente, a pessoa não tira o olho de você e continua conversando. Eu paro e agradeço, porque ele está fazendo um trabalho importante, digno, que tem que ser agradecido. E faz parte da equipe. Por que não é? Não é parte da equipe? Porque está seguindo o cafezinho? Claro que é. Então, assim, eu quero uma pessoa honesta no sentido amplo da palavra. Transparente, coletiva, que trabalhe junto. Como você disse, é uma das palavras que você mais gosta, é a palavra que eu mais gosto também. Eu detesto feudos.
Eu detesto pessoas que têm que fazer assim, essa ideia foi minha, sabe? Então, eu tenho sorte realmente, porque as pessoas com quem eu me relaciono no grupo são muito boas. Davi, que está aqui mesmo, cara, gente fina pra caramba. A gente conseguiu criar um grupo lá muito legal também, chamado Vingadores, que por causa dos Vingadores estava na época Gostei da palavra. porque a turma foi muito engraçado. O pessoal chegou com uma ideia dizendo que queria criar um grupo de trabalho assim e tal. Aí eu disse, opa, chama o pessoal agora. Agora? O pessoal não estava engraçado assim. Eles estavam muito acostumados assim, vamos fazer isso, vamos marcar uma reunião para a semana que vem. Marcar reunião nada, chama agora. A minha sala era assim no César e é no Grupo Cornélio Brenan. A mesa é uma sala de diretoria, né? Mas a mesa que eu pedi para colocar é uma mesa de reunião. Eu não tenho uma mesa de diretor, né? E eu pedi que João trabalhasse dentro da sala comigo, né? Que a equipe de inovação sou eu e João, porque na verdade a equipe de inovação tem que ser o grupo inteiro, concorda? Se eu estou lá para ensinar as pessoas o novo modelo de inovação, então eu tenho que fazer com que todos bebam dessa cultura e consigam fazer com que isso permeie a instituição inteira. Então, quando eu uma vez fui dar uma palestra lá, o pessoal disse assim, por favor, a equipe de inovação levanta aí. Aí João levantou sozinho. Aí disse, isso é uma pena, né? Eu achava que a inovação ia ser feita por todo mundo. E aí comecei a falar. No final da minha fala, disse, agora eu queria que a equipe de inovação se levante. Aí levantou todo mundo. Conseguiu. O fato de Davi, por exemplo, ir de bermuda todo dia, para mim é importante, porque ele reforça a imagem da mudança que a gente está querendo que aconteça, né? E que o grupo quer. Eu não sou intruso, eu fui convidado, né? E então a minha sala é uma sala de reunião. Quando alguém chega, a porta está sempre aberta. Eu peço que sente na hora. Tem 2 cadeiras lá vazias sempre, que é o que cabe também. Estou eu e o João, essas 2 pessoas, a gente vai chamando as pessoas e vai batendo reunião e decidindo coisas na hora, entendeu? Sérgio, então surgiu os Vingadores. queria te interromper. Aí eu falo pra caramba, se deixarem eu vou falando. Sim, mas sem na verdade, é uma pergunta, a gente vê claramente esse sentido de coletividade, eu acho que é exatamente essa coletividade que faz nos aproximar do outro, e eu preciso do outro para poder me descobrir, né? Enquanto competências, enquanto maturação das minhas habilidades, enfim, sem o outro a gente não tem como trocar, né? Mas uma pergunta que eu acho que a gente já poderia, já está chegando já próximo ao final do nosso encontro, em função do horário, mas eu vai ter a última rodada de perguntas agora, e eu queria te perguntar, o que você deixaria de sugestão para as pessoas que estão aqui, quanto à questão dessa temática diversidade, quanto a essa questão das diferenças, quanto a essa questão da inovação. Inovação tem a ver com diversidade, tem a ver com diferenças? O que você traria? Tem demais. Inovação tem muito a ver com diversidade. Inovação tem a ver, principalmente no modelo atual, porque inovação não é feita internamente, ela é feita para fora, né? Então, como é que eu vou atender um mercado que eu não conheço, que eu não respeito, que eu não sei quem são? Como é que eu vou saber se aquele produto que eu estou lançando, ele agride alguém do ponto de vista da sua opção sexual, do ponto de vista da sua raça, do seu credo, se eu não tenho essas pessoas internamente discutindo isso comigo? Então, eu preciso ter essas pessoas dentro para que a instituição seja coletiva, seja diversa e lance produtos de forma respeitosa, de forma focada em certos nichos importantes. A gente não pode ignorar isso. Existe um movimento muito forte, para quem não está percebendo isso, por favor, anotem essas letras, ESG, que tem a ver com Environment, Social and Governance, né? Que é ambiente, social e governança. Esse ESG, essas 3 letrinhas estão sendo usadas absurdamente. Tem fundos de investimento que elas não investem em empresas que não tenham nenhuma conotação ESG. O que é que significa ESG? É que a empresa ela tem que se preocupar não só com a parte financeira dela, mas ela tem que se preocupar com a sustentabilidade, que é o E. O E de environment não é só o ambiente. É o ambiente, mas é a sustentabilidade de um modo geral, porque a gente não pode deixar só o mercado, se a gente não cuidar disso, o mercado vai existir agora, mas não vai existir lá na frente, porque simplesmente não vai existir nada, né? Então,
já foi estudado que as empresas que têm preocupação com a ESG, o social, é a questão social mesmo. Como é que o meu produto está afetando a sociedade? Como é que eu estou melhorando a vida, né, no planeta e coisas desse tipo, de alguma forma, ou não estou, pelo menos, não estou piorando, né? E o G de governança tem muito a ver com ética, com integridade, com compliance, com as preocupações com essas questões de ética e de integridade. Então, se as empresas estão todas olhando para isso, tem fundos de investimento que, por exemplo, deixaram de investir em empresas que não tenham mulheres no conselho, ou que não tenham negros, por exemplo, no conselho, né? Ou que não tem uma política de inclusão LGBTQI, etc. Então, assim, como é que uma empresa se diz preocupada com o social se, na verdade, você olha para dentro dela e ela não tem nenhuma diversidade, né? Ela não tem essa visão. Não, eu não preciso me preocupar com isso porque o meu produto, eu não faço produtos para o mercado consumidor final. A questão não é essa. A questão é a gente saber conviver e respeitar as diversidades. Se a gente não consegue respeitar pessoas que têm opções sexuais diferentes da nossa, eu não vou respeitar ninguém, ou opção sexual, ou credo, ou time de futebol, o que seja. Eu não vou respeitar as divergentes que são importantes para formar a nova inovação, né? O futuro. Excelente. Patrícia. Bom, a gente está chegando ao fim, né? Já 9 horas. Vocês querem continuar? Aí, pessoal, tem pergunta aí. O Davi está falando alguma coisa aqui. O mais interessante dessa história é que o atendimento de bermuda vai do escritório até o autoatendimento, o atendimento acionista. Porque Davi... Ele falou algo e criticou algo. Em eventos da empresa também estava de bermuda e todos esses momentos sempre fui rosto da empresa esperando valores do grupo. Você está realmente conseguindo mudar aí um conceito dentro da empresa, né? E contagiando aí a direção. Interessante isso. Agora, última pergunta. Eu acho que a palavra porquê, né, no sentido de perguntar, porque ele passou a ser uma palavra muito importante na gestão. Antes a gente delegava ou determinava, mas agora a gente força o colaborador a se perguntar, né? Você usa muito o porquê, como chefe, você estimula os seus colaboradores a perguntar porquê? Eu estimulo, inclusive, a identificar o problema raiz, tá? Porque tem aquela questão de você perguntar 5 porquês, né? Tem uma brincadeira que eu digo assim, você chega numa sala, aí tem um camarada lá, preocupado, procurando um negócio, aí você faz, poxa, o que você está procurando? Estou procurando a chave daquele armário ali. Aí começa todo mundo a procurar a chave do armário. Até que alguém chegou e pergunta, por que você está procurando a chave do armário? Porque dentro tem papel de impressora. Todo mundo agora começa a procurar papel de impressora. Não é que não achou a chave. Mas por que você está procurando papel de impressora? Porque eu preciso ler um documento e na impressora que eu vi ali não tem papel. Aí vai procurar todo mundo, começar a procurar impressora com papel. Aí, peraí, por que eu tenho que ler o documento? Então, vá lá ler o documento no computador, amigo, no seu celular, no seu iPad. Ou seja, qual é a essência, qual é o problema raiz? Porque as pessoas estão muito acostumadas a ver o efeito e não a causa. E aí a gente precisa entender qual é a causa raiz para resolver aquele problema. Né? Não dá para você ficar sempre indo atrás do efeito. E eu acho que uma coisa importante também é o protagonismo. O Davi já está cansado de ver eu falando sobre isso, eu falo o tempo todo. Eu decidi que eu ia atravessar as faixas de pedestre aqui do Recife. Quando eu trabalhava no Recife Antigo, eu corria por ali, né? Eu decidi que ia atravessar as faixas, porque eu achava que, como o Recife Antigo é o centro da cidade, se as pessoas começassem a se acostumar a parar o carro, pelo menos ali no Recife Antigo, podia ser que isso fosse estendido para os outros bairros, né? Porque eu acho um absurdo que as pessoas não parem na faixa. Claro que se eu ia pedir que as pessoas pararem na faixa, eu ia também parar quando eu estivesse dirigindo. Né? Eu fui conversar com um amigo meu sobre isso, dizendo que eu estava parando na faixa. Aí ele disse, eu não paro não. Por que não? Porque ninguém para.
Aí eu disse, quando é que vai começar a parar? Ele disse, quando alguém parar. Aí eu disse, e você é alguém ou você é ninguém? Aí ele olhou assim e disse, Cavalca, vamos tomar cerveja que é melhor, está muito filosófico hoje. Aí a questão é a seguinte, por que a gente não para? Hein? Por que a gente espera que sempre, aquele buraco ali, alguém tem que resolver aquele buraco? Ah, alguém tem que parar na faixa, alguém tem que, pelo amor de Deus, tudo aqui é horrível, tudo é uma porcaria, meu Deus do céu, Recife, Recife, é só falando mal. Faz alguma coisa, gente. Faz alguma coisa. Achar que o governo tem que fazer tudo, o governo somos nós, os representantes nossos que estão lá em cima. Eles estão refletindo o que a gente quer que aconteça. E aí, eu brinquei dizendo assim, Recife vai começar a parar na faixa, sabe quando? Quando Salvador parar. Quando sair na televisão que pessoal de Salvador para na faixa, o Recife fez, não é assim não, pelo amor de Deus, vou parar também. Então, assim, só para avisar vocês, só para avisar vocês que Maceió para, João Pessoa para, Natal para, Brasília para, tá? São Paulo não para, Recife não para, Salvador também não para. Eu queria fazer uma última pergunta também minha para você. Hoje você é uma pessoa que me inspira, né? Eu gostei muito da sua história, né? Como Patrícia disse, a café, eu vou dizer também para você. Você ganhou mais uma fã, né? Eu gostei muito das suas ideias e tudo. E que eu queria entender é assim, quem é que te inspira, né? Você está inspirando outras pessoas, né? Hoje temos aqui várias pessoas onde você está inspirando essas pessoas com a sua história, mas quem é que te inspira? Quem é alguém que você também compactua, entende e também tem essa... Olha, eu peguei coisas de várias pessoas, na verdade. Tem um cara que eu fico impressionado, que é Muhammad Yunus, que fundou o Grameen Bank, né? Poxa, o camarada conseguiu fazer umas coisas absurdas que ninguém acreditava que ele conseguiria fazer um sistema de microcrédito e ainda por cima descobrir que tinha que dar o crédito às mulheres, porque os homens eram irresponsáveis, saíram para beber, e as mulheres mantinham a casa. E Yunus é um cara fantástico, que me inspira muito. Tem um outro que vocês não conhecem, Marcos Regueira, que é um cara que eu convivi muito na época do César, ele era do Conselho do César, e ele foi vice-presidente do Bank of America, o cara assim, mas é uma simplicidade, uma humildade, uma generosidade em compartilhar as coisas que ele tinha aprendido da vida. Assim, Silvio Meira foi um cara que me inspirou pela forma como ele lutava por Recife, por Pernambuco. Meu pai, minha mãe, os dois, né, meus avós, o meu avô, por parte de mãe, ele era fiteiro de cigarro, né? Então ele vendia cigarro na rua, tinha uma banquinha, e conseguiu educar os 5 filhos. Assim, minha mãe era professora da UFPE de matemática, tinha mestrado em matemática, meu tio também era professor de engenharia mecânica e assim vai. E o meu avô, que perdeu tudo numa cheia que teve lá em Brasília, correu para Brasília para trabalhar e perdeu tudo. E meu pai, desde os 10 anos de idade, que já não morava com a família, morava aqui no colégio interno, no Salesiano, e teve que se virar assim, na rima de família. Ou seja, são histórias que eu acho importante serem contadas, né? Contar de pai para filho. Teve uma coisa, por exemplo, que minha mãe, você tem ideia, coisas que marcaram, né? A gente já estava bem de vida. Eu nasci ali no chamava Novo Prado, para parecer que era mais bonito, mas era Mogi, né? Ali no Estardinha. E aí depois, papai já estava bem, né? Como médico. Ele é muito conceituado. Ele é psiquiatra. Eu acho que ele decidiu que ia fazer psiquiatria quando eu nasci, né? Esse menino ia precisar de ajuda. Aí, o pai já estava com a casa boa lá na Madalena, junto do glorioso Esporte Clube do Recife. E aí mamãe recebeu um colega dele lá em casa. Eles foram para o terraço conversar e ele saiu. A mamãe chamou, eu me lembro que eu era pequeno, devia ter uns 12 anos, 10, 11 anos. Chamou nós 3 e disse assim, olha, esse senhor que saiu aqui, ele pescava caranguejo para comer, siri para comer. Ele morava em Palafita, aqui no Recife. E ele decidiu que ele ia estudar e ele ia mudar de vida. E ele hoje é um dos matemáticos mais renomados no Brasil, tem PhD e tudo.
quando você quer estudar, você vai fazer o que você quiser na sua vida, né? E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça e eu pensei assim, eu tenho que fazer alguma coisa para salvar uma pessoa. Se eu salvar uma pessoa, eu estou salvando todo mundo que vem depois dele, como aquele senhor fez. Todos os filhos dele já estavam bem de vida, etc, etc. Então, sabe aquele negócio, é plantar uma árvore, escrever um livro? Eu já escrevi um livro, já plantei árvore, já tive 3 filhos. Então, isso, o que eu queria a mais era salvar gente. E o César me deu essas condições. Quando a gente criou a César School, que permitiu que pessoas pudessem... eu mesmo paguei uma bolsa, né, do meu dinheiro lá para os estudantes, e a gente deu 10 bolsas no início, bolsas que o César deu, não foi que... Né, é que a gente contratou egressos da escola Cícero Dias, do NAVE, né, que só tinha ensino médio, porque a gente achou que eles eram bons. Quando a gente começou a fazer essas coisas, eu digo a você, o sentimento de poder fazer isso e ter feito isso é indescritível, indescritível. Assim, e eu chamo as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, pô, faça alguma coisa, mude alguma coisa, não fique parado, não espere que alguém faça, não. Vá lá e faz, bota uma meta e faz. Excelente, Sérgio. A gente super agradece, a gente está chegando ao final em função do horário, né, Patrícia e Fabiana, mas primeiramente queria agradecer enormemente pela inspiração profissional que você traz na sua trajetória, contando um pouco da tua história, compartilhando essa jornada. Eu acho que é muito significativo para nós, enquanto ouvintes, por isso que o nosso programa se chama Professional Talks, Inspiração Profissional e Networking Inteligente. É exatamente o que a gente quer proporcionar, e obrigado por você ter sido uma inspiração de hoje. E a gente agradece, Patrícia e Fabiana, com vocês. Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos pela participação. Foi bastante inspirador, muito legal a sua forma de ver, né? de ver a sua carreira, de ver o mundo, né? De ver as pessoas. Muito legal. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigada, Sérgio. Conversando sobre essas coisas, são coisas que eu gosto. Inovação, cultura, proatividade, inconformismo, são coisas que eu realmente gosto muito. E obrigado aos meus amigos que compareceram aqui, não sabia que... E Elton, não sei, não estou conseguindo ver todos os nomes aqui, tem João também. Eu só queria sugerir, para que vocês pudessem ligar a câmera para a gente bater uma foto, eu acho que seria bem legal, se quem tem câmera, por favor, compartilhem o rostinho de vocês para a gente poder tirar uma foto, para que possa depois divulgar nas nossas redes sociais. O Aristóteles está dizendo a conversa inspiradora, obrigado. A Ari também está aqui, legal. André. Muito legal a noite de hoje, realmente muito inspiradora, muito interessante. Legal. Eu vou só ajeitar meu cabelo, eu estou no modo experimento cabelo grande, cabelo Covid, né? Cabelo Covid, Cabelo Covid. Todo mundo já ligou a câmera para a gente poder bater a foto, gente? Eu gostaria de pedir para todos ligarem a câmerazinha para aparecer o rostinho, para a gente poder bater uma foto e depois a gente divulgar aí nas redes sociais a presença de... Você pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém estava esperando. Se arrumar rapidinho aí para aparecer bem na foto, né? O pessoal que está pelado não abre a câmera não, mas... Raquel, Thalita, João, Andréia, Ivo, Marco, Clóvis, Raquel, Ivo, Aldson, Jorge, para a gente bater uma foto, tá? Vamos lá, 1, 2, 3. Ótimo. Gente, não esqueça de entrar no nosso canal, Sérgio, do YouTube, Professional Talks. Todas as nossas edições e episódios estão lá, tá bom? E vocês podem assistir os episódios anteriores, inclusive divulgar aí o episódio do Sérgio para as pessoas que assistiram, para as pessoas que faltaram, puderam assistir por alguma razão. Acredito que será muito, muito inspirador ouvir essa história, né, Patrícia e Fabiana? Com certeza. Foi ótimo, ótima história. Conhecer um pouquinho Obrigado a vocês. Das mentes brilhantes aqui de Pernambuco. Sérgio? É uma pena que não deu tempo de abrir para perguntas do pessoal, né? Alguém quer fazer alguma pergunta que vocês acham? Está aberto, microfone aberto, não seja por isso. Microfone aberto. Depois da foto, todo mundo ficou tímido.
Gente, então, boa noite a todos. Até o nosso próximo evento. Nosso próximo evento vai estar o Sérgio Barreto, o gerente de inovação do grupo JCPM. E não deixem de acompanhar esse evento, que vai ser realmente também de muito valia. Acredito que vai ser mais uma experiência compartilhada aí com todos vocês, tá bom? Vale a pena. Sérgio Barreto é um cara muito bom. E que ele toca os instrumentos também. Vocês têm que pedir para ele tocar umas coisas aí durante a live. Tem gente dizendo aqui no chat que você tem mais um seguidor. O Magno disse que você ganhou mais um seguidor. Obrigado, Magno. Gente, uma boa noite. Boa noite, Sérgio. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, pessoal. Foi ótimo. Tchau, tchau.